Boa noite! Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com Milton Kanashiro. Milton é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e tem doutorado na área de Biologia Reprodutiva e Genética de Espécies Arbóreas. Boa noite, Milton, tudo bom? Boa noite ao pessoal do Acre. Seja bem-vindo ao Acre, ao Ideias da Aldeia. Pois é um prazer muito grande, porque eu gosto do Acre, eu vivo repetindo que eu ando pelo Acre desde 1980, dei uma paradinha quando eu estudei fora e tal, mas eu tenho retornado recentemente e é muito bom estar aqui. Que bom! E para o nosso telespectador se localizar, a Embrapa Amazônia Oriental fica justamente no Pará, né, em Belém. Sim. É uma das unidades da Embrapa no Brasil, né? Ô Milton, você trabalha em cima da exploração madeireira com sustentabilidade, né, para florestas manejadas. Uhum. Explica para a gente o que é em si o manejo de florestas. Bom, eu acho que em termos simples, o manejo de floresta seria tomar cuidado ao retirar as madeiras, ao explorar a floresta, ao retirar as madeiras, e também deixar árvores, né, daquela espécie que possam continuar o processo de reprodução. Então, quando a gente se fala na sustentabilidade do manejo florestal do ponto de vista biológico, do ponto de vista das árvores, seria manter árvores que possam continuar a reprodução daquelas espécies. Logicamente, quando você fala em sustentabilidade como um todo, tem outras coisas, porque tem a questão do mercado, tem a questão da espécie conseguir crescer, e então a parte da reprodução é apenas um aspecto da sustentabilidade do manejo. Tem muitas outras coisas que estão envolvidas nesse processo. Então, né? Mercado, por exemplo, é um deles. Né? E o que seriam essas coisas? O que garantiria a sustentabilidade do manejo? Bem, eu acho que você poder extrair as árvores, tirar um determinado volume, vamos supor, de maçaranduba, de andiroba, de espécies que se tem interesse, e voltar depois de um tempo, tipo, aqui nós estamos discutindo, a própria Embrapa Acre com seu trabalho vem discutindo na parte de manejo comunitário, retornar depois de 10 anos. Logicamente, retornar depois de 10 anos, você tira uma quantidade de árvores num sistema de extração diferente de você fosse tirar, tipo, ou para retornar daqui a 30 anos. Então, quando você retorna daqui a 30 anos, você tiraria mais árvores, né? E tiraria um volume maior, só que teria que esperar mais. Então, eu acho que são essas questões que ajudam a manter, ou pelo menos espera-se, que a gente possa dar sustentabilidade ao manejo. Essa exploração de espécies florestais madeireiras tem feito de forma desordenada historicamente na Amazônia, né? A partir Sim. de quando começa uma preocupação em trabalhar o manejo, em começar a organizar isso e garantir a perpetuidade da atividade em si, né? Olha, na verdade, desde 1950, né, existe já essa preocupação, aonde havia um convênio com a FAO, que é uma instituição governamental estrangeira, quer dizer, não governamental, na verdade, estrangeira, que auxilia, vamos dizer assim, diversos programas nos países em desenvolvimento. Então já havia pesquisa florestal nesse período na região do Pará, né? E, vamos dizer assim, e pesquisas para a Amazônia. Aí tem esse período que tem a pesquisa, depois para e tal. A Embrapa começou com a pesquisa florestal mais ou menos em 1978, é quando a pesquisa florestal começa na Embrapa. Então nós temos 25 anos de pesquisa florestal na Embrapa. Antes tinha um programa também com a FAO chamado Programa de Desenvolvimento Florestal, e era ainda com o antigo
IBDF, que depois o IBDF passa a ser o IBAMA. Mas falar em manejo mesmo, talvez é na década de 80 em que se começa a ver regulamentação forte com relação à extração madeireira. E eu acho que cada vez mais nós estamos, vamos dizer assim, gerando informações, gerando conhecimentos que faz com que o manejo possa ser feito de uma forma mais sustentável, ou procurando ser de uma forma mais sustentável, porque a exploração desordenada realmente pode levar a gente perder muitas áreas de floresta em termos de qualidade da floresta, em termos de espécies que possam levar muito mais tempo para se recompor, né? E aí esse manejo, vamos dizer assim, ordenado, planejado, onde você planeja as estradas, você planeja a derruba, você planeja quanto você vai tirar, é uma coisa, vamos dizer assim, mais recente. E o que nós estamos tentando introduzir, inclusive, mais ainda, é os próprios aspectos de reprodução das espécies, porque isso, na verdade, é o que deve garantir que as espécies, ao serem extraídas uma certa quantidade, as árvores possam ser repostas com plântulas que nascem, que germinam e venham vamos dizer assim, a constituir uma nova floresta. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou com relação você colocou que o manejo começou a se implantar mais ou menos pelos anos 80. Isso tem alguma relação, o trabalho de vocês teve uma proximidade, por exemplo, com os movimentos sociais, que na época no Acre era muito forte, com todo o trabalho do Chico Mendes, né, do movimento dos seringueiros. Isso é uma resposta a uma demanda daquela época, a pesquisa acompanhando esse processo? Eu acho que os movimentos sociais, na verdade, começaram, vamos dizer assim, nesse período, né, ou talvez no período meados de 80, quando os grandes projetos na Amazônia, tem projetos pecuários que começam a gerar uma série de contradição em termos de desenvolvimento. Eu acho que existe uma mudança da conceituação de desenvolvimento na região, né, em função também do que se vem discutindo no mundo sobre questão de desenvolvimento. Então, na verdade, é mais ou menos em fins de 80 que se começa a discutir o desenvolvimento sustentável, né? Todo esse processo do desenvolvimento sustentável. Nesse momento, eu acho que os movimentos sociais têm um papel muito grande, né? E na verdade, as instituições de pesquisas acabam tendo, vamos dizer assim, uma resposta também a essa pressão. E hoje, por exemplo, eu acho que na parte do manejo a nível industrial de grandes áreas, ele tem avançado bastante, e o que nós precisamos cada vez mais, eu acho que é avançar no manejo que teria uma escala menor, que no caso seria o manejo comunitário, né? A proporção, a forma de trabalhar e às vezes até o produto que a comunidade está interessada faz com que você planeje de uma forma diferente, e pode não ser necessariamente a madeira, pode ser a madeira, mas pode ser outros produtos, né? Isso faz com que haja, da parte das instituições de pesquisa, um repensar do seu próprio trabalho, da sua própria atuação, para também atender essa nova demanda, né? Ô Milton, e você se dedicou ao estudo dos impactos da exploração madeireira na sustentabilidade das florestas manejadas. O manejo... ligado à parte de reprodução, certo, né? Certo. Mas o manejo em si, ele implica em algum impacto? Vocês têm detectado isso? Eu acho que o manejo, a priori, por entrar na floresta... reduz o impacto, né?
Mas o manejo ordenado, né? Ao entrar na mata e retirar árvores, automaticamente causa, vamos dizer assim, um impacto, uma mudança. Mas essa mudança depende muito de quanto que é tirado em termos de quantas árvores são tiradas, né? Como ela é tirada, né? E cada vez mais que você consegue planejar, que você consegue ordenar as trilhas de arraste, que você consegue, vamos dizer assim, em determinadas escalas, como aqui, por exemplo, como no Peixoto, que foram tiradas com bois, arrastados por bois, ou até processados dentro da floresta, né, a madeira, então você já tira tábuas ou então peças menores, isso faz com que o impacto seja muito menor. Então, o impacto, eu diria que, o que você chamaria de impacto? Qualquer alteração, pequena alteração, pode ser considerado um impacto, mas à medida que você parte para todo esse ordenamento e vai fazendo as coisas de uma forma sequenciada, vai respeitando a própria quantidade de árvores existentes na floresta, quer dizer, o que a floresta pode te oferecer, né? Porque uma coisa é o que as pessoas querem da floresta, numa área de floresta e pensar em manejo, e outra coisa eu acho que é o que a própria floresta pode te oferecer. E eu acho que o manejo deve ser entendido de uma forma bem global nesse sentido, porque de repente você tem várias espécies que não são, na verdade, madeireiras, mas tem várias espécies que podem produzir ou um cipó, ou espécies com um tipo de látex, ou sementes, né? Então, já são planejamentos diferentes, né? E nesse sentido, eu acho que o manejo é bastante importante. A ideia geral do manejo seria, vamos dizer assim, planejamento e ordenamento na extração de diversos produtos da floresta. E rapidamente, quais seriam as espécies mais utilizadas, mais exploradas no manejo atualmente? Bom, nós temos lá na região do Pará, eu acho que aqui as espécies mudam, né? Mas na região do Pará nós temos a maçaranduba, nós temos o jatobá, nós temos o curupixá, nós temos os tauaris, né? Os angelins, aqui eu diria cumaru-ferro, eu acho que para a própria maçaranduba, tauari também é conhecido, e jatobás. Algumas espécies são muito comuns, ou muitas espécies são comuns. O que ocorre às vezes é que eles são conhecidos com nome diferente. Né? O nome popular. É o nome popular. Né? Daí verdade. A importância também da questão de uma padronização, talvez, do nome, para ser entendido em vários pontos. Certo. Milton, nós vamos para o intervalo rapidinho e nós voltamos já já com mais ideias da aldeia. Ok. Nós estamos de volta aqui no Ideias da Aldeia, conversando na noite de hoje com o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Milton Kanashiro, que é doutor em genética de espécies arbóreas. Milton, a gente conversando um pouco sobre essa questão do manejo em si, a gente cai justamente na questão da imensa diversidade Sim. da floresta amazônica, reconhecida cobiçada mundialmente. Né? Só que a maioria dessas espécies não são conhecidas ainda. Né? Como é que a pesquisa vem trabalhando isso? Pois o projeto que eu estou coordenando e que parte do produto, e talvez uma das razões de eu estar aqui, que se preocupa com a questão da conservação nos planos de manejo, fazer os planos de manejo com essa ideia de conservar,
né? Você usa, mas usa de forma racional e com isso você conserva as árvores para que elas possam se reproduzir. A questão básica nesse processo também é você conhecer as espécies, identificar espécies de forma correta. Então, na nossa concepção, a questão da conservação da floresta é imprescindível, é muito importante que você saiba exatamente o que você tem naquela floresta. E para você saber o que você tem naquela floresta, é importante identificar elas corretamente. E é um desconhecimento ainda muito grande, né, com relação às espécies. Algumas espécies, como a maçaranduba, ela é mais fácil de ser reconhecida, como a andiroba é mais fácil de ser reconhecida. Mas quando você, por exemplo, pensa em termos de copaíba, as copaíbas, que é uma espécie bastante importante aqui para a região, por causa do óleo, e em várias outras regiões também, existe uma quantidade muito grande de espécies. Então, nós temos um trabalho, por exemplo, que a pesquisadora está estudando, fazendo coletas de copaíba em vários locais, para ela poder justamente separar quais são os diferentes tipos de copaíba. E isso daí vai refletir, por exemplo, na qualidade do óleo. Quando você consegue separar essas diferentes copaíbas, você também separa o óleo delas, o que faz com que a qualidade do óleo seja, vamos dizer assim, de melhor qualidade, né? Só pegando um gancho nessa tua colocação aí, é uma dificuldade que tem os produtores, os extratores de copaíba, né? Porque tem a copaíba mais clara, mais escura, mais viscosa. Aqui, né, eu sei que o trabalho que está sendo feito aqui no Acre, estão separando, para tentar melhorar essa qualidade, separando nas cores, né, vamos dizer assim, a copaíba mais clara, juntando com as copaíbas mais claras, as mais escuras com mais escuras, buscando essa qualidade. Mas eu acho que quando nós pudermos identificar exatamente os diferentes tipos de copaíba, isso daí, juntando com essa questão de separar o óleo, né, a qualidade do óleo, possivelmente vai ser muito maior. Então, nós estamos trabalhando bastante nessa questão da identificação de espécies. É aí que nós viemos aqui apresentar esse material, né? A Embrapa está com essas fichas para serem vendidas. Nós fizemos o lançamento ontem. Eu acho que são fichas muito bonitas, que eu não sei se eu posso simplesmente abrir uma aqui e mostrar. Por exemplo, no caso, essa daqui é da andiroba, né? Tem várias informações, como que é a casca, quando você corta, que as pessoas, às vezes, para identificar, a primeira coisa que elas fazem, elas dão uma terçadada, vamos dizer assim, e vê a cor. Às vezes ela pega um pedaço, cheira, às vezes ela como é que se diz? Prova para ver se é amargo, se não é amargo. Inclusive, tem uma pessoa que faz esse trabalho lá em Belém. No dia que ela vai fazer um trabalho desse, ela não toma nem o café da manhã, para ela não ter nenhum sabor, né? E para que ela possa ficar bastante atenta ao sabor das cascas, né? Então, isso é uma coisa assim, bastante importante na identificação. Aqui, parte sobre a reprodução. Depois nós temos aqui, por exemplo, a parte da germinação, como que fica a cepa da árvore cortada, e aqui aspectos para poder ajudar pela identificação de madeira. Nós estamos lançando 5 agora, nós temos mais 5 saindo já, sendo impressas, e até março a gente espera ter pelo menos umas 30, 35 fichas dessas impressas. São diferentes espécies, né? Cada uma, no caso aqui nós temos da andiroba, nós temos aqui a da maçaranduba, vou abrir também bem rapidinho. E é interessante, pode reconhecer pela folha, pela madeira, justamente a flor. Às vezes tem 2 tipos de maçaranduba, por exemplo, então aqui a ideia é separar a maçaranduba de um tipo tem uma folha assim, a outra tem uma folha um pouquinho diferente, né?
separar essas características. Outra vez aqui, por exemplo, também tem a parte da madeira, a parte da semente. Essa parte é uma parte muito difícil de gerar essa informação, mas ela é muito importante porque ao fazer um inventário na floresta e você vê uma muda pequena, é importante reconhecer as mudas das maçarandubinhas, como alguém disse ontem, né? Porque às vezes ela é diferente, as folhas da maçaranduba é diferente da folha de maçaranduba grande. Nessa outra ficha aqui, que é a tatajuba, nós temos, por exemplo, uma coisa bastante importante, que nós temos árvores macho e árvores fêmea. E não é muito comum, mas algumas espécies têm. Então, você imagina no manejo florestal, é importante saber se tem uma quantidade igual de árvores macho e árvores fêmeas, porque quando você retira as árvores, é importante que fique árvores fêmeas o suficiente para que possa produzir sementes. Porque se ficar só as árvores macho, não vai produzir sementes. Então, daí você pode dizer assim, deixa igual o número de árvores macho e o número de árvores fêmeas. Eu diria, não, talvez poderia ter uma árvore macho, depois deixar 2, 3 fêmeas, mas sempre é melhor ter o maior número de árvores fêmeas, né, para que possam produzir semente, porque a árvore macho cruza, mas eu acho que um macho para várias árvores fêmeas é suficiente. É interessante esse tipo de informação, porque quem é leigo em manejo, imagina que o manejo em si é só chegar lá, medir o diâmetro da árvore, ver quantas tem e aí escolhe uma para derrubar. Ninguém pensa nesse tipo de informação, né, que vai garantir a sustentabilidade. E isso, quando a gente diz assim, são informações relativamente novas que a gente está gerando, mas há uma dificuldade, inclusive, de gerar esse tipo de informação, porque como as árvores são muito altas, né, o acesso, para você chegar lá na copa e estudar isso, né, não é fácil. No projeto, por exemplo, nós temos várias torres para diferentes espécies que nós estamos considerando assim, bastante importantes. São torres de 40 metros que você chega, fica lá em cima. Às vezes nós temos pesquisadores que passam a noite inteira esperando os polinizadores visitarem para você poder saber quem é que está polinizando. Então, gerar essas informações é um trabalho bastante aventureiro, vamos dizer assim. De cientista mesmo. E vocês também estão produzindo um material sobre polinizadores, né? Como é que está isso? Esse livro de polinizadores é um livro, acho que, muito legal, é um livro, seria um livro infanto-juvenil, mais ou menos como este aqui, que é o do Piquiá, né? E a ideia do livro de polinizadores, isso aqui é um livro do Piquiá, onde fala um pouco da conservação da floresta. E aí, o polinizador do Piquiá, quando, assim, numa linguagem mais simples, quem carrega o pólen e faz fazer o cruzamento para que haja uma frutificação é o morcego, né? E foi muito interessante porque através desse livro também foi montada uma pecinha de teatro, e aí o morcego impressionou muito as crianças e tira aquela ideia de que morcego é um bichinho mau, né? Então ele é um bichinho que também tem uma atividade muito importante na floresta. Com essa ideia, né, por ter tido esse impacto, a gente decidiu fazer um livro mais ou menos com muitas ilustrações e um texto bem para criança sobre polinizadores, onde tem o pica-pau, que também é um polinizador, né, de uma espécie que nós estamos estudando, tem as abelhas grandes, tem abelhas pequenas, tem abelhas grandes, algumas que falam assim, abelhas solitárias, e tem borboletas, tem morcegos. Então, a gente espera que até março nós possamos estar, talvez aqui também, trazendo esse livro sobre polinizadores. Nós esperamos que sim. E me diz uma coisa, esse trabalho todo é resultado de um trabalho de quanto tempo? Olha, esse é um projeto que nós iniciamos em 2000, né? Logicamente, várias pesquisas que já tinham sido feitas antes
Você nunca diz assim, um trabalho começa esse ano, todo ele é novo. Ele pode ser novo na sua abordagem, mas ele carrega toda a informação já gerada, né? Eu acho que é assim que avança a ciência e todo o processo de conhecimento. Ele começou em 2000 e com esse financiamento, que nós temos financiamento do governo britânico, do Reino da Inglaterra, ele termina agora, em 2004. Né? Então foi um projeto de 5 anos e nós estamos buscando recursos tanto para fazer mais materiais desse tipo, no caso polinizadores. Nesse momento nós estamos buscando financiadores para imprimir o livro está pronto. Né? Essas fichas também nós estamos imprimindo de 5 em 5, porque nós estamos buscando recursos. Fica muito caro a impressão deles. É um material muito bom. Nós estamos imprimindo, por exemplo, 3.000 de cada né, de cada espécie. E então, pouco a pouco, o pessoal conhece o material, então tem empresas, instituições que ajudam a financiar os próximos 5, ou o próximo 2, coisas assim. E então esses são, vamos dizer assim, produtos bastante importantes que a gente acha que deve ajudar no manejo florestal. Serão quantas espécies lançadas nessas 35. Nós esperávamos que no início do projeto a gente lançaria uma média de 50, nós temos lista de 50 espécies, coletando material de 50 espécies, mas como todo esse processo é bastante importante, a parte da germinação, e a gente só usa as sementes de uma árvore que ela é identificada corretamente, justamente para não correr o risco de a gente ter plantas germinando de uma espécie e, de repente, a espécie não é dessa daqui. Você entende? Então, esse é um processo que fez com que, na verdade, a gente não conseguisse, talvez, preparar todo o material para 50 fichas. Então, nós estamos esperando lançar 35. E o interessante é que o material é plastificado, pode até ser levado para campo, né? Ele tem essa finalidade, né? Vamos dizer assim... Para facilitar a identificação lá mesmo. As pessoas, por exemplo, é um material que nós estamos discutindo também com as comunidades. É muito importante, no caso das comunidades, no manejo comunitário, é muito importante que... tem várias espécies que são de interesse de madeira, mas que também são medicinais. Agora, é importante que, nesse sentido, identificar corretamente para que você possa estar tomando, talvez, um chá de uma determinada casca e saber que é exatamente aquela casca e esperar que tenha o efeito. Né? Então, isso é muito importante também na questão de plantas medicinais. E eu acho que muitas figuras, a ideia de muitas figuras é para poder ajudar. Mesmo que o palavreado, às vezes, muda um pouco, tem palavreados mais simples, às vezes tem uma palavra que a pessoa pode até não entender, mas pelo desenho, a gente espera que isso possa ajudar. Ô Milton, e quem quiser adquirir as fichas, como é que faz? Bom, a Embrapa Acre aqui tem fichas, né, que podem ser compradas. Uma ficha está custando R$ 7,00. Né? Nós gostaríamos de poder vender por menos, né? Mas a ideia também é que a gente possa, com esse recurso, eu não sei se nós vamos conseguir, poder imprimir outras, né? E 5 fichas fica por R$ 30,00. Então, o jogo de 5 fichas, independente se são 5 fichas de uma mesma espécie, né? É por R$ 30,00 e cada uma é R$ 7,00. No momento, a Embrapa Acre aqui já tem essas fichas que estão à venda. Ótimo, então, Milton. Nós agradecemos muitíssimo a tua participação no Ideias da Aldeia e já convidamos para quando você retornar, já vir ao nosso programa novamente, trazer mais informações. Eu é que agradeço. Eu acho que foi uma oportunidade excelente. Nesse sentido, eu agradeço muito a organização da Semana Chico Mendes, né? Foi muito importante, eu acho que está trazendo esse material que contribui para a conservação da floresta, porque o Chico Mendes, eu acho que é um signo, é um ícone assim, bastante importante na conservação. E agradeço também a própria Embrapa, daqui, a Embrapa Acre, organizando todo
toda essa visita. E a vocês, né, da TV Aldeia, que eu acho que é muito legal estar divulgando esse material. Obrigada, então, pela participação. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá! Olá! Nesta quinta-feira, às 10 da noite, nós estaremos aqui no Ideias da Aldeia, trazendo para você uma entrevista com o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Milton Kanashiro, que vai falar sobre a identificação de espécies florestais para o manejo de florestas. A gente se vê nesta quinta-feira, às 10 da noite, no Ideias da Aldeia.